TV Verdade Presente apresenta Novas Criaturas em Cristo Jesus. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Mais um testemunho de um casal aqui, né? Que é o irmão Avelar e a irmã Gislaine. É o programa aqui que a gente tem, né? De testemunho, que é Novas Criaturas em Cristo Jesus. Deus seja louvado. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Se você gostou desse testemunho, para uma pessoa que você acha que pode se identificar com esse testemunho, né? Clica no sininho para receber novas notificações, novos vídeos e comenta o que você achou aí desse testemunho, tá bom? E aqui tá nossos irmãos. Irmãos, onde vocês nasceram? Eu sou de Lagoa dos Costa, município de Botuporã, e nasci no Hospital Santa Bárbara, em Botuporã mesmo. Botuporã, o que é Bahia. Cidade da Bahia. Eu nasci em Botuporã, Bahia, e meus pais eram da cidade e mudou para o campo. Eu tinha mais ou menos 12 anos. Então vocês são natural da Bahia, né? Bahia. Que interessante. Como foi a infância de vocês, começando no irmão Avelar? Como que era a sua infância? Quantos irmãos você tem? Como era a sua infância lá na Bahia? No total são sete irmãos. Com você é 7? Isso. Na minha infância foi mais trabalhar, né? Tipo, quase não tive infância. Porque por ser o filho mais velho, então a responsabilidade caía mais em cima de mim. Sim, são mais velhos. Eu tinha que ajudar meu pai na cuidar de criação, cuidar de roça, tudo. Tinha uns tempos para brincar com os amigos, mas era bem pouco. Sim. Mas foi mais basicamente isso. E praticamente então você trabalhou em sítio, né? Em roça. Isso. Eu trabalhei com meu pai até os 19 anos na roça. Até os 19 anos. Isso. Aí depois eu saí de lá, eu vim para São Paulo, eu trabalhei mais 3 anos de roça, cortando cana. Aí depois que eu vim para cá, para a capital. Sim. Então você tem uma boa experiência na roça, né? Na roça. No sítio. Sim. E a irmã? Somos em 3 irmãos, eu e mais 2 irmãos. Minha infância eu brincava bastante, também ajudava minha mãe, meu pai. Minha mãe trabalhava, meus pais trabalhavam, né? E aí a gente morava na cidade, depois pro campo, porque a gente brincava muito, minha mãe estudava e meu pai estava aqui em São Paulo, aí a gente aprontava muito, né? Saía pra rua, minha mãe achava que estava em casa, não estava, aí meus pais resolveram ir pro campo. Aí lá eu brincava muito, ajudava meus pais, principalmente na parte de cuidar da casa, né? Sim. Eu e minha irmã. Como que vocês conheceram a mensagem, a verdade? Como que vocês conheceram essa mensagem? Como foi? Eu fui através do Bíblia Fácil. Sim. Mas a igreja mesmo eu conheci em 2013, quando eu fui visitar meu tio lá no Riacho Grande. Eu fui num culto com ele, no batismo. Aí daí pra cá eu comecei a trabalhar quando eu saí da Coca-Cola, comecei a trabalhar com o irmão Laércio. Aí ele acho que ele era recém-batizado. Aí a gente assistia o estudo do Apocalipse na casa dele na hora do almoço. Aí eu comecei a gostar daquela mensagem. Aí em casa, às vezes em casa eu procurava assistir também pelo YouTube. Até que o ano passado deu aquela vontade de estudar mais a Bíblia e comecei a estudar com eles. Sim, aí você teve estudo mesmo. Então, você tem um tio que é adventista. Isso. E você já foi no culto com ele, mas você nunca se interessou. Você nunca se interessou por ir na igreja. Tipo, eu gostei da igreja. Sim. Em si. Mas, assim, interesse mesmo para poder frequentar direto eu não tinha. Sim. Mas aí depois que eu comecei a trabalhar com o Laércio. O irmão Laércio, que é adventista. Isso. Aí ele começou aos poucos levando. Você via o comportamento dele, você via as coisas que ele assistia, você foi tendo interesse, né? Fui tendo interesse mais pela explicação do pastor Ari, do Bíblia Fácil. Que era profecia? Era o Apocalipse. Sim. Aí eu comecei a estudar o Apocalipse com eles, né? Daniel foi depois. E, tipo, muitas dúvidas que eu tinha, através de assistindo aquela horinha de almoço, começou a tirar muitas dúvidas. Sim. Principalmente do Apocalipse, porque nós que era católico, falar do Apocalipse era quase uma aberração, a gente endoidava. Sim.
Mas eu vi que não tinha nada demais, igual a gente aprendeu que esses desastres a gente achava que quando morrer, mesmo direto pro inferno sem nada, aí não tem nada a ver. Você acreditava assim que o Apocalipse era só desastre, só coisas com destruição, né? Isso. Mas não que era uma revelação. Sim. E até mesmo em termos da morte, eu entendi o que significava inferno. Sim. Porque para mim inferno é igual os católicos ensinam. É um monte de diabinho lá espetando você lá depois. Sim. Mas com a explicação dele, ele foi tirando as dúvidas. Até eu senti interesse de começar a estudar com eles. Amém. E graças a Deus batizamos. Amém. E como não conheceu? Eu era bem católica, assim, queria colocar tudo que eu aprendi na igreja católica em prática, em casa, da Bíblia. Aí meu esposo sempre me questionava, né, sobre a minha crença, né, que era se era certo ou errado. Aí com o tempo ele estava estudando com o meu cunhado, o cunhado dele, o Laércio. Aí eu passei a interessar. Porque ele falava, né, que ele aprendia e passava para mim. Sim. Aí eu ficava curiosa, porque eu tinha vontade de aprender, de estudar a Bíblia e entender, porque antes eu estudava e não entendia. Então você frequentava a igreja católica, vocês eram católicos assim de ir na igreja ou católico de ser batizado, mas não ia na igreja? Como que era? Eu era católica de ir na igreja. Eu fazia novena, meus pais pegavam a palavra bandeira lá, né, de cada igreja. Eu pegava também, rezava o texto, praticamente toda Então semana. você era praticante Eu era mesmo? praticante Mesmo, né? Sim. Aí depois que eu vim pra São Paulo, que eu parei um pouco. Sim. Então lá na Bahia você era bem frequente mesmo, né? Frequente. E você frequentava assim? Ou... Só quando era criança. Sim. Por causa da primeira comunhão, depois veio a crisma, então durante acho que uns 3, 4 anos eu frequentava direto. Sim. Mas só por causa disso. E depois também que eu me crismei e me afastei. Sim. Ia às vezes sim, às vezes não, depois vim para São Paulo, deixei de ir de vez. Aí eu trabalhava na Coca e tinha muitos evangélicos, às vezes eles faziam o culto lá na hora do almoço, que é da janta, né? Aí participava com eles e aquele pouco que eu vi os evangélicos falar ia me afastando ainda mais da igreja católica. Porque algumas coisas que eu já não acreditava muito, passei a duvidar mais ainda. Igual principalmente em santo, essas coisas. Que eu nunca fui me apegado em santo. Sim. E depois de ver os evangélicos falar e explicar aquilo que eles explicavam, é que eu fui me afastando. Sim. E como vocês se conheceram? Vocês falaram que os dois moraram na Bahia, vocês se conheceram lá na Bahia? Como é que foi? Quando eu conheci ela na Bahia, ela era bem criança ainda. Apesar de eu também era criança. Acho que eu tinha meus 13 ou 14 anos. Eu deveria estar com uns 5, 6 anos, mais ou menos. Aí eu vim conhecer ela mesmo aqui em São Paulo. Então vocês se conheciam lá de vista, mas eram tudo crianças os dois, né? Isso. E aí depois você trabalhou com o seu pai na roça, depois você veio para São Paulo. Quantos anos você veio? Eu estava com 20 anos. Então você veio para São Paulo e lá ela ficou, mais ou menos uma adolescente lá era, mas vocês não tiveram nada. Aí você veio embora, mas aí como que vocês se conheceram então? É um fato curioso, né? Porque a gente, aqui em São Paulo, a gente era vizinho de casa. Então você veio para São Paulo também? Sim. Você veio com a família toda vez sozinha? Só eu. Sim. Tinha uma irmã que morava aqui. Então, aí eu vim você veio para trabalho, né? Isso, vim trabalhar e estudar. Ah, então você veio, vocês eram na mesma cidade lá, mas não combinaram nada, vieram e caíram na mesma cidade, no mesmo bairro. No mesmo bairro, na mesma rua. Ô louco, mano. E praticamente a mesma casa quase, né? Que é só dividir parede com parede. Olha, rapaz. E aí? Eu morava na casa de um tio dela e ela morava na casa do outro tio dela. Que era Que vizinho. era vizinho. Olha. Era parede de parede. Mas pelo fato de eu trabalhar à noite, a gente nunca se encontrava. Acho que passamos mais ou menos uns 2 anos. Morando lado a lado e sem ninguém ver Porque você um chegava, ela dormia. Estava dormindo. E ela chegava, você estava dormindo. Na verdade, quando eu chegava, acho que ela tinha que trabalhar, porque eu fazia bastante hora extra, então eu chegava 10 horas, Então não 10 e meia em encontrava casa. nada. E quando era 8 e meia, 9 horas eu saía de casa, acho que ela estava estudando, a gente nunca se via. Eu já vi a irmã dela, que às vezes a irmã dela ia na casa que eu morava, por causa da tia dela que morava lá comigo também. Sim. Mas ela mesma é muito difícil.
Às vezes quando ela ia eu estava dormindo, então a gente não se encontrava. Que interessante, né? Que coisa, né? Foi Deus mesmo, né? Porque eles moravam lá, só se conheciam, era uma criança, os dois crianças, e aí chegaram, você veio primeiro, depois ela veio, morando uma casa vizinha da outra, sem combinar, ninguém combinou isso aí. Não. Que coisa, aí então como vocês se conheceram? Vocês vieram a conversar, os interesses? Aí eu tinha a irmã dela no Facebook, no entanto ela nem conhecia, tipo, nem lembrava daquela criança que eu vi quando era criança. Sim. Aí eu nas minhas férias, no mês de junho, que eu sempre pegava férias no mês de junho para poder curtir as festas na Bahia. Sim. Aí lá eu vi ela na festa, mas também não conversei com ela nada. Lá na Bahia? Lá na Bahia. Não conversei com ela, acho que mal eu cumprimentei os pais dela, que a gente conhecia aqui. Aí quando chegou aqui eu entrei no Facebook da irmã dela e fui procurar quem era. Aí eu vi que era a irmã, mandei a solicitação, ela aceitou. Depois de um tempo a gente mandei mensagem, ela demorava para olhar, depois foi indo, ela começou a responder, e daqui que ela começou a responder a gente foi conversando. Sim. Até combinamos um dia de sair, até hoje. Bênção, né? Louvado seja Deus. Estão casados, né? Louvado seja Deus. Vocês, quantos anos vocês estão casados? Vai fazer 5 em agosto. 5 anos. Não tem filhos, né? Ainda não. Ah, que bênção, irmãos. Louvado seja Deus. Então, olha, irmãos, foi de Deus mesmo esse, o juntar o casal, né? Porque foi uma coisa de Deus mesmo. Nós não cremos em destino, né? Esse destino que o pessoal fala é destino. Foi providência de Deus, né? Nós cremos que é providência de Deus. Louvado seja Deus. E vocês me falaram aí que vocês casaram, né? E vocês tinham a Bíblia, mas vocês não liam ou tentavam ler. Como é que foi isso aí? Tentávamos ler a Bíblia. Eu tinha isso desde quando eu morava na Bahia, né? Que a gente tinha que ler a Bíblia. Sim. Meus pais da minha mãe, ela sempre lia Salmo. Sim. Aí, antes de conhecer, antes de casar, eu era uma pessoa que orava, rezava, né? E às vezes pedia para Deus, para pôr uma pessoa na minha vida que não bebia nem fumasse e que a gente junto pudesse servir a Deus, andar no caminho de Deus. Sim. Aí, quando a gente casou, eu falava, amor, a gente tem que ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Aí a gente lia a Bíblia, só que a gente não entendia. E eu também tinha medo de ler Apocalipse. Pra mim parece que ia ter um monstro lá, uns bichos, né? Eu tinha medo. Aí a gente parou de ler um pouco, né, da Bíblia, depois a gente parou de ler. Aí vocês já eram casados, você trabalhou com o Laércio, né? Laércio que é adventista, irmão Laércio. Isso. E aí você é cunhado do Laércio, né? Isso. Ele é casado com a sua irmã. E aí como é que você chegou ao estudo bíblico? Porque você tinha um novo tempo, trabalhou com ele, se interessou, mas como que você teve o estudo bíblico? Como vocês tiveram? Eu tinha... que sempre que um evangélico falava comigo a respeito da Bíblia, eu ia lá e comprava uma Bíblia, por causa que tem muitos que parece que eles falam que parece que a Bíblia deles é diferente da outra. Sim. Então se um evangélico falava uma coisa, eu ia lá e comprava a Bíblia. Aí depois que eu casei com ela, aí a gente foi na Aparecida, tudo, chegou lá, comprou uma Bíblia, que ela disse que tinha que ser uma Bíblia católica. Sim. E uma imagem. Para ter o estudo, imagens, assim, uma Bíblia católica. Isso. Porque a gente lia a Bíblia que eu tinha, que era evangélica. Sim. Só que na cabeça dos católicos, a Bíblia evangélica parece que é falsa, para eles não é a mesma coisa. Sim. Aí fomos na Aparecida, Aparecida e tivemos que comprar uma Bíblia católica. compraram a Bíblia. Só que essa Bíblia católica, do jeito que nós compramos, nós deixou ela. Aí a gente estava lendo, estava entendendo, abrimos ela lá no Salmo 91 e deixou lá. Tanto que a página está até quase preta de sujeira. Aberto na Mas estante. nem ler a gente lia não. E aí como o estudo bíblico, o Laércio convidou para vocês fazerem estudo? Como é que foi? Na verdade foi a Regiane. Sua irmã. Isso. Eu pedi ela uma Bíblia adventista. Porque para mim, na minha cabeça, as Bíblias eram diferentes. Sim, cada igreja tinha uma Bíblia, você pensava, né? Cada um tinha uma Bíblia. Eu pedi a Bíblia, ela estava na Bahia esse tempo, morando lá, aí minha irmã veio passear e trouxe para mim. Sim. Aí no meu trabalho, como eu estava num período sossegado, não estava tendo muita correria, aí eu comecei a ler ela. Aí as partes que eu ficava com dúvida,
eu grifava, depois digitava no celular e mandava para ela. Perguntando. Para tirar a dúvida, aí o que ela não sabia responder, ela passava por Laércio. Até que um dia ela perguntou se eu não queria estudar a Bíblia com eles. Aí ela falou, se você quiser a gente pode ir em sua casa. Eu falei, então, por mim tudo bem então. Porque eu trabalhava um final de semana sim, outro não. Sim. Aí quando eu estava de folga, ela foi em casa, a gente estudou a Bíblia, só que a Gislaine estava trabalhando. Aí aquele pouco que eu estudei com eles, eu passei para ela no outro final de semana. Aí eu vinha pra cá, mas combinou, eles iam um dia lá e eu vim um dia cá. Sim. Aí ela veio comigo, aí depois veio pra cá, eu também vou estudar agora. Aí toda vez que eu vinha, ela vinha. Como foi esse estudo aí? Vocês teve uma resistência, não é isso aqui? Ou como vocês estudavam, cada estudo vocês gostavam e queriam pôr em prática? Como foi? Como é que foi? O primeiro estudo que ele teve com a Regiane, eu não participei porque eu estava trabalhando. E quando eu estava trabalhando, eu estava com ansiedade de vontade de estar lá junto, né, para poder estudar. Porque aí depois, quando eu cheguei em casa, meu esposo passou tudo que ele tinha aprendido, eu fiquei, achei muito interessante, né, teve interesse de ver isso lá também. E eu tinha vontade de estudar a Bíblia, só que eu falava que eu não ia mudar de religião. Sim. Eu continuava sendo católica. Só que conforme que eu fui estudando, eu vi que estava totalmente contrário do que Deus queria, né? Sim. Estava indo pro lado errado. Aí eu comecei, fui no primeiro estudo, gostei, queria já pôr em prática tudo que eu estava aprendendo e foi até o final. Então vocês começaram a ter estudo bíblico, sabe, foi uma dificuldade, né? Mas aí vocês pediram para... Como é que foi o patrão? Vocês falaram com... Eu pedi para o supervisor mesmo. Porque na verdade o supervisor é quem fazia as escalas no final de semana. Sim. Aí, como eu sempre cavava um galho para ele estava sempre quebrando galho, eu conversei com ele e ele aceitou de boa. Sim. E a irmã também? Eu trabalhava numa outra unidade, né? Era lá eu mando aqui. Aí lá não estava conseguindo guardar o sábado. Aí eu vim pra cá, pro Franco da Rocha, orei muito pra Deus, né? Pra me ajudar. Aí surgiu essa oportunidade de vir pra Franco da Rocha. Aí eu vim e aqui eu consegui, graças a Deus, guardar o sábado. Amém. Aí vocês se batizaram quando? Fevereiro, né? Isso. Esse ano 2020. Acho que foi dia 15, né? E aqui. Dia 15. Louvado seja Deus. E aí, e a mensagem de saúde? Vocês encontraram alguma barreira? Passaram a mensagem de saúde para vocês certinho? Como é que foi o estudo com o Laércio? Para mim, principalmente, foi bem claro. Só que no começo eu vi assim, tipo, uma resistência, porque não gostava de comer carne, gostava de café, quase de tudo eu gostava. Comia de tudo? Menos verdura. Verdura não era tudo que eu gostava. Mas minha esposa, como católica, ela já era bem praticante. Na hora que ela começou a ver as verdades, ela começou a me cutucar. Tem que parar isso, e assim mesmo eu tava resistindo o café. Sim. O café eu estava resistindo ainda. As outras coisas eu fui deixando, mas o café estava difícil. Até chegou uma hora que eu falei, se não é para tomar café, então eu vou parar de vez. Que eu não conseguia era me sustentar com chá. Sim. Aí depois a Regiane falou da cevada, ela comprou a cevada pra gente. Aí comecei a tomar a cevada, acostumei, aí o café ficou do lado uma vez. E a carne? Como foi? Vocês deixaram de comer carne de porco ou deixaram de comer tudo, toda a carne? Como é que Foi foi? um pouco difícil no começo, né? Que a gente, como era da Bahia comia bastante carne de porco, tocinho, né? E pra mim foi um pouco difícil. Mas quando a gente ouviu a mensagem de saúde que não pode comer carne, que principalmente a carne de porco, né? As carnes que Deus não queria que a gente comesse, era imunda. Então eu já cortei tudo. Sim. E assim, a gente teve uma hora que a gente resolveu não comer nada de carne. Nenhuma, ser vegetariana. Ser vegetariana. A gente juntou todas as carnes que a gente tinha no congelador e jogou tudo fora. Jogaram tudo fora. Aí passamos a não tomar café, não comer açúcar. E parece que tinha alguma coisa aí, vocês falaram em off aqui para nós, que quando vocês iam ler a Bíblia, vocês iam estudar a Bíblia, e vocês comiam de tudo, parece que vocês não compreendiam. No começo, quando eu e ele estudava a Bíblia à noite,
E não entendia, não compreendia nada. Então hoje eu percebo que a alimentação interfere no estudo da Bíblia. Então você viu uma mudança. Depois vocês pararam de comer, viraram vegetarianos, vocês compreenderam mais. Antes a gente não conseguia entender a Bíblia. Lia a Bíblia, mas não comia de tudo, né? Sim. Carne, não conseguia compreender. Já hoje é totalmente diferente. A gente passou a ser vegetariano e hoje tem uma mente mais clara, mais aberta Louvado seja Deus. para entender. Então, que bênção, né, irmão? Então, em pouco tempo vocês iam aprendendo, iam colocando em prática. E aí, em vez de vocês deixar só a carne de porco, carne de mundo, vocês já deixaram a carne de uma vez. E viraram vegetariano. Eu já procurei deixar a carne de vez por causa da explicação lá do pastor Arilton sobre o dia da expiação. Aí com o Laércio eu perguntei, ele explicou também, e o motivo de eu comer carne por causa do sangue. Então não tem jeito. O jeito é deixar ele comer mesmo. E aí, mas você não gostava de verdura. E aí, como que foi? Você parou de comer carne e agora? A verdura fui resistindo, até comecei a experimentar e até comecei a gostar. Amém. Então Deus mudou o gosto. Você não gostava de comer verdura, agora já está comendo verdura, né? Frutas, legumes, cereais. Para mim não foi muito difícil não, porque eu gostava muito de fruta e verdura. Sim. Gostava muito. Que bom, irmãos. Louvado seja Deus. Então, vocês aprendiam e colocando em prática. E quando chegou no Espírito de Profecia, Ellen White, o que vocês acharam disso aí? Que conversa é essa? Ellen White, uma profetisa? Assim, no começo eu achei meio estranho, porque para mim, profeta era só da Bíblia, né? Sim. João Batista, Pedro. E para mim, quando eu falar Ellen White, uma profetisa, que ninguém praticamente Que não está na Bíblia. não tá na Bíblia. Só que aí, conforme eu fui estudando, o Laércio foi explicando claramente pra gente o que era um profeta, né? Sim. Na Bíblia. Que tudo que o profeta falar tinha que cumprir. Sim. E o Laércio tinha falado um monte de coisa e tinha se cumprido e vai se cumprir ainda. Sim. Aí eu passei a estudar mais a Bíblia, estudar mais os livros dela e estou até hoje, graças a Deus. Sim. Que livro vocês leram já? Estão lendo? Agora Você já leu O Grande Conflito? Eu ainda estou terminando já. Até já li o Eventos Finais, Ciência Bom Ver, parece que você já leu, né? já e o da Tentação. E agora vocês estão lendo, com os irmãos do grupo, é o livro O Maior Discurso. Maior Discurso de Cristo, né? Amém, louvado seja Deus. E o grupinho ajudou bastante, né? A incentivar no quê, por exemplo? É que muitas coisas que a Espírito de Profecia mostra, pra mim era igual quando eu li a Bíblia e não entendia nada. Aí quando começamos a participar do grupinho, aí você vê que um sábado veio uma coisa, outro veio outra, e aquilo vai se encaixando. Sim. Aí começando a gostar ainda mais do Espírito de Profecia. Amém. Os irmãos que não sabem que grupinho está falando, até no nosso canal nós temos. Às vezes a gente faz ao vivo ou filma. É um pequeno grupo todos os sábados à noite, das 6 da noite às 9 da noite, de estudo do Espírito de Profecia. Então a gente lê um capítulo, nós pegamos um livro inteiro, vai lendo capítulo por capítulo. Então um capítulo nós lê nesse sábado, no outro sábado no outro capítulo, e a gente lê um capítulo e abre para discussão, como se fosse uma escola sabatina, mas com o Espírito de Profecia. Então esse é o grupinho que eles estão falando, né? E tem no canal aí, se o irmão quiser assistir. Louvado seja Deus. Então qual é o sonho de vocês, irmão? Que sonho que vocês têm, irmã? Meu sonho é ir pro campo, né? Para mudar nosso caráter, estar mais próximo de Deus, né? O caminho de Deus. E também de poder levar a palavra para as pessoas que não conhecem, assim como eu aprendi, né? Levar para as pessoas também que não sabem. Amém. E parece que você tem alguma pessoa que você trabalhou. Quando eu trabalhava no meu outro emprego, eu estava começando a ser adventista, começando a conhecer, né, a Bíblia, o estudo de profecia. Aí eu teve uma colega minha de trabalho que perguntou, né, porque eu estava parando de comer carne, estava comendo soja. Sim. Ela ficou curiosa. Aí eu comecei a falar para ela o que estava acontecendo e o que ia acontecer, né, somente no decreto. Aí das pragas também. Aí como foi ontem, ela me procurou, não tinha contato dela, ela procurou outra pessoa que tinha meu contato e veio falar pra mim que tudo que eu tinha falado pra ela estava fazendo sentido. Que bênção.
Olha que bênção. Então, já está passando adiante, né? A mensagem. E, irmão, qual é o maior sonho do irmão? Da timidez, né? Timidez, né? Acabar essa timidez. Que na minha família é poucos que conversam muito. Sim. A grande maioria é calado. Já na natureza da sua família, né? Calado. O meu pai já fala muito, minha mãe fala muito, minha irmã fala muito. Já eu, a Regiane e outro irmão. Na verdade, mais as duas irmãs, a gente já não é muito de falar. Sim. É mais de ouvir. Aí quem quer perder essa timidez e poder falar, ser mais espontâneo. Até mesmo que se alguém chegar a perguntar alguma coisa, talvez a timidez nem deixe a gente aprofundar ou tentar explicar o que a gente aprende. Sim. Mas Deus dá esse dom para o irmão e é um crescimento, né? A partir do momento que o irmão vai crescendo na fé, eu também era bem tímido, né, no começo, mas com o tempo você vai crescendo, né? E vai tendo mais conteúdo e vai falando. Louvado seja Deus. Deus vai lhe dar esse testemunho. Então, o sonho de vocês, da irmã, é ir para o campo ser uma missionária, né? O irmão, dono da fala. Então, na verdade, a irmã, o sonho da irmã é voltar, né? Porque vocês eram do campo, né? Voltar para o campo, né? E meu sonho sempre foi sair do campo e ir para a cidade. Sim. Toda vez que eu falo para quem me perguntava se eu queria voltar, eu falava que não. Que eu não gostava do campo. Depois que a gente começou a estudar a Bíblia, conhecer, agora a gente vê a necessidade que a gente tem de voltar para o campo. Porque você teve uma infância bem assim, dolorosa, seca do campo, né? Muito trabalho, trabalhando em cana, cortando cana. Então o campo para você virou aquele negócio de trabalho bem dolorido, né? Terrível, né? E principalmente que da região que eu venho, é uma região que não chove tanto. Então, você trabalha e você não vê aquele resultado. Não vê o fruto. Então, você decepciona com aquilo. Sim. E já eu gosto muito do campo. Eu nasci na cidade, meus pais mudaram com o tempo para o campo. E quando eu vim para São Paulo, eu falava que vim só para estudar. Mas ia voltar para o campo de novo. Sim. Só que eu acabei casando, mas hoje tem esse sonho ainda de voltar. Sim, louvado seja Deus. Vocês querem dar alguma mensagem no final? Eu quero falar com os irmãos, as pessoas que estão assistindo, que busca a palavra de Deus quando se pode achar, porque futuramente não vai ter a palavra de Deus, o Espírito Santo, né, para poder nos ajudar, e que não tenha medo de estudar a Bíblia, porque antes meus pais falavam, meus avós, que estudar a Bíblia a pessoa ficava louca. Então isso é mentira. Estuda a Bíblia, seja firme na palavra de Deus. Amém. Então, irmãos, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então tudo fez novo na vida de vocês, está fazendo a cada dia, né? Crescendo em santificação. Louvado seja Deus, irmão. Então, se você gostou dessa mensagem, compartilha com os irmãos e clica no sininho para receber novas notificações, dá um like para ajudar o canal, tá bom? Que Deus seja louvado. Que Deus te abençoe, que nós possamos, em nome de Jesus, ore por nós, ore pelo casal aqui, né? A Gislaine e o Avelar, para que possamos juntos crescer espiritualmente, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. A vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da antiga, mas uma transformação da natureza. Desejado de todas as nações, página 111.